Olá, queridos. Estamos na nossa nona aula de Evangelhos e Atos e, como sempre, gosto de frisar, é um prazer tê-los aí do outro lado, tá bom? Bênção de Deus, a companhia de vocês. E principalmente nessa matéria tão importante que é estudar a pessoa de Jesus, revelado nos Evangelhos, e Atos, que nós vamos logo iniciar nessa série de estudos, nessas aulas, sobre Atos dos Apóstolos, que é a expansão da igreja. Falando em Atos, aproveitando o ensejo aqui, muita gente chama Atos dos Apóstolos de o quê? O quinto evangelho, Atos do Espírito Santo, que eu acho mais adequado até inclusive, porque Atos, por assim dizer, é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Fique na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É mostrado o revestimento de poder que a igreja recebe em Atos, evidentemente, e também um fato importante que a gente deve frisar. Em Atos dos Apóstolos, em todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vemos a ação do Espírito Santo. Pelo menos tem uma menção do Espírito Santo, no mínimo, em todos os capítulos do livro chamado Atos dos Apóstolos. E também alguém disse que não é Atos dos Apóstolos. O personagem principal a partir do capítulo de número 9 vai ser o apóstolo Paulo. Então, podemos chamar então de Atos do apóstolo Paulo? Pode ser também, né? Porque ali tem um registro das suas viagens missionárias, as 3 viagens, a forma com que ele é escolhido, a forma com que Paulo se desenvolve enquanto missionário, enquanto plantador de igreja e por aí vai. Queridos, página 85, para quem tem a matéria em mãos, o casamento e o divórcio. Eu sei que o assunto é polêmico, eu sei que o assunto já foi debatido por tanta gente e por aí vai. Vamos ver o pressuposto dos evangelhos, aquilo que Jesus diz sobre casamento e divórcio. Bom, os fariseus, em certa ocasião, tentando fazer com que Jesus tropeçasse em alguma palavra, fariseusada sempre agiu dessa maneira, sempre tentando o Senhor que ele tropeçasse em alguma palavra, né? Hoje não tem a religião dos fariseus, mas sempre vai ter uma ou outra pessoa que quer também te levar a tropeçar nas suas próprias palavras. Mas tudo bem, deixa para lá. Fizeram-lhe a seguinte pergunta, Mateus 19, versículo 13. Olha o que eles perguntaram. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles sabiam que isso acontecia. Isso sabia que estava lá na lei de Moisés, que era de fato por qualquer motivo. Esses caras aqui, gente, eles guardavam a lei de Moisés, eles veneravam Moisés, os escritos de Moisés. Até aí tudo bem, deixa para lá. Mas a questão aqui é o seguinte, eles sabiam qual era a resposta, sabiam o que acontecia nesse sentido. Eles não criam em Jesus como Messias, não criam em Jesus como Mestre. Para que fazer essa pergunta? Isso aqui é pegadinha, isso aqui nada mais é do que a capciosidade da classe farisaica da época. Então, Cristo perguntou-lhes se não tinham lido. Evidente que tinham lido, né? Nas antigas escrituras que Deus tinha criado o ser humano, macho e fêmea, com o intento de que se casassem e fossem fiéis um ao outro, tornando-se uma só carne, e que aqueles a quem Deus unisse, ninguém separaria. E aqui um friso meu, aqui um adendo meu. Aqueles a quem Deus unisse, ninguém separa. Deus está no negócio, Deus está na vida deste homem, Deus está na vida dessa mulher. Deus os uniu, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, eles vivem na presença de Deus, têm a humildade de reconhecer a soberania de Deus na vida deles. É exatamente o que o texto diz. Quem Deus une, ninguém separa. Deixa bem claro essa questão. Então os fariseus então perguntaram ao Senhor por que Moisés dava cartas de divórcio a casais e alimentava assim o repúdio à mulher. Mateus 19, 7. Jesus respondeu-lhes que aquela permissão tinha sido dada devido à dureza de seus corações, mas que o plano divino sempre tinha sido o de que
um homem e uma mulher se unissem em santo matrimônio e permanecessem casados até que a morte os separasse. Mateus 19:8. O Messias acrescentou que somente a infidelidade ou a prostituição, palavra prostituição do grego porneia, justificariam o divórcio. Assim, não só o homem que, sem justificativa, abandonasse sua esposa e se casasse com outra mulher, segundo Jesus, seria acusado de adultério. Mateus 19, versículo 9. Mas também que aquele que se casasse se casasse com a mulher abandonada também seria tido como adúltero. Então, o pecado adultério naquela época, gente, não era apenas moral, mas também cruel, pois a mulher divorciada era desamparada pela sociedade e, por isso, muitas vezes obrigada para sobreviver, recorrer à prostituição. Vocês me entenderam? A mulher separada não é assistida por ninguém, ela vai para a prostituição. E quem se unir a essa mulher em ato de prostituição também comete prostituição ou adultério, que seja. Então os discípulos, conhecedores das consequências desse pecado, após ouvirem essas palavras de Jesus, disseram-lhe que então não valia a pena alguém se casar. Mateus 19:10. Jesus, por sua vez, respondeu-lhes que essas palavras não são para todos ou que há certas pessoas que não sentem a necessidade de casar, outros que, por serem eunucos ou homens que não podem ter relações sexuais, não se casam. É aí que ele apresenta a questão do celibato. Mas aqueles que desejassem se casar deveriam estar certos de que teriam de respeitar os votos matrimoniais. Outro ponto aqui. É importante ressaltar que a mulher naquela época era pouco valorizada, até mesmo pelos judeus. Portanto, essas palavras de Jesus traziam outro ensinamento. Qual? O marido deveria não apenas ser fiel à sua esposa, mas também ser amável. Deveria perceber que a sua companheira era provida de sentimentos, inteligência e valores. Agora, queridos, eu sei que a questão é controversa, eu sei que a questão é polêmica, eu sei que a questão é fruto de ardentes e calorosos debates, mas eu digo o seguinte, trazendo a ideia para hoje, é a mesma questão da ideia de Moisés. Por quê? Era permitido dar carta de divórcio, tá? Mas na época de Moisés, vamos pensar nesse sentido, era por qualquer motivo. O arroz queimou, essa roupa não está bem passada, essa roupa não está bem lavada. Mulher, vai embora que eu não quero mais ficar com você, eu vou me casar com outra. Mas me parece que essa lei de Moisés, gente, vamos ser bem francos aqui, bem sinceros, ela só dava, por assim dizer, uma prerrogativa e uma alternativa para os homens. A mulher ficou pouco assistida neste momento. Não é claro como era o tratamento para o homem, se era o mesmo tratamento para a mulher. Não era, evidentemente que não era. Tá? Então Jesus coloca o seguinte, olha, pode-se ter o divórcio, pode ter a separação, mas conquanto que seja por infidelidade conjugal. E essa infidelidade não é só de um lado, é dos dois lados, evidentemente. Agora, digo eu aqui, vou fazer igual o Paulo falou em 1 Coríntios 7. Às vezes Paulo dizia o seguinte, olha, agora digo eu, agora diz o Senhor, tá? Digo eu. Divórcio, querido, separação, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, tá? Existem situações que são irreversíveis. Existem situações que são reversíveis. Deus tratará cada situação de maneiras específicas.
a daquela pessoa de uma maneira, dessa pessoa de outra maneira. Não existe um padrão nisso daí, gente. Porque cada situação é situação. Eu já vi pessoas que se separaram por questões, digamos, na ótica da gente, muito comezinhas, muito simples. Como já vi pessoas que permaneceram casadas por questões drásticas, horrendas que aconteceram em suas vidas, em que elas ficaram e permaneceram casadas. Então vai de cada caso, um caso, cada situação, uma situação. Não tem um padrão para isso daí. Não tem um padrão. Outro fato interessante, interessante não, que é notável. Toda a igreja hoje tem, não é casal, tem casais que se frustraram no primeiro casamento, estão no segundo casamento e por aí vai. E cada caso, aquele foi por esse motivo, aquele outro foi por aquele outro motivo. Não tem um padrão nessa questão. Não se padronizou o fato, digamos assim. Outro detalhe que nós devemos levantar aqui. Eu já vi muitas pessoas, não estou aqui advogando causa desta ou daquela outra pessoa, mas eu já vi muitas pessoas colocarem o ato do divórcio daquele homem, daquela mulher, seja de quem for, como se fosse um pecado imperdoável, que a pessoa está condenada pelo resto da vida dela, pelo fato de ela não ter sido bem-aventurada no seu primeiro casamento, foi para o segundo e não importa agora, não vou citar esse motivo ou aquele outro motivo, mas colocam como se fosse um pecado imperdoável, que a pessoa jamais será reconciliável, que a pessoa jamais será, digamos assim, perdoada por Deus, jamais será usável, aproveitável na obra por esse fato. Também isso já é drástico, porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, que isso não tem perdão, não é o caso. Então, vocês me entenderam como o assunto é controverso e não é num vídeo aqui, numa aula, que eu vou resolver a questão. De repente eu estou aqui, você está me assistindo, você já passou pelo divórcio e se sente, digamos assim, totalmente desprezado, totalmente destruída ou destruído por esse ato, tá? Mas não pense dessa maneira. Veja qual é a tua relação com Deus, o que Deus pensa de você, o que Deus faz através de você, e não se colocar como agora a pessoa que está totalmente excluída e não é mais alcançável pela graça, pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Não é o caso, tá bom, meus queridos? Muito bem. Jesus ensina sobre, já falei para vocês, ele ensina sobre riqueza, página 86. Um jovem, certo dia, um jovem chega para Jesus e pergunta, né, para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, por sua vez, pergunta-lhe porque eu chamava de bom e disse que existia somente um com essa qualidade, que era Deus, a qualidade de ser bom. Vocês me entenderam? Aí Jesus mandou esse jovem vender tudo o que ele tinha. Ele saiu dali muito triste, porque diz a Bíblia que ele tinha muitas propriedades. E um fato interessante, não é só esse jovem aqui que era, digamos assim, um rico que seguia Jesus, tinha outros, alguns que se declaravam, outros não se declaravam, mas para esse especificamente Jesus mandou vender tudo o que ele tinha, porque Jesus, olhando para ele, Jesus descreve a pessoa, entendeu? Jesus entende o coração, não só dele, mas de todas as pessoas, e sabia que esse jovem especificamente estava preso ao seu dinheiro, estava preso às suas riquezas. Então, portanto, para essa pessoa era necessário esta palavra, tá? Não que a pessoa agora que é rico, né? De repente eu estou aqui ensinando para algum milionário e do outro lado, espero que tenha vários, né? Que Deus te abençoe nessa área. Não que Jesus vai falar para toda pessoa que é rica ou toda pessoa que seja possuidor de vários bens, ela tem que abrir mão de tudo para seguir Jesus. Não. Bem provável, evidentemente, não é bem provável, com certeza, esse jovem rico estava apegado aos seus bens materiais. E para este momento, para esse contexto, foi necessário justamente essa palavra dita por Jesus. Jesus ensina também sobre o espírito compassivo, tem aqui um texto na página 87, e traz, por fim, Lucas 9, 57 e 62, qual é a aptidão para o reino. E uma questão para reflexão que eu levanto para vocês. Aprendemos com Jesus o valor fundamental do perdão na vida cristã.
Como os cristãos do século XXI têm lidado com a questão do perdão? Alguém disse certa vez que as duas coisas mais difíceis que tem no cristianismo bíblico é a arte de orar e a arte de perdoar. Hoje as pessoas não oram, oram muito pouco, e as pessoas hoje se desculpam, elas não perdoam. Mas a questão aqui é o seguinte: como é que você tem lidado? Como é que eu tenho lidado com a questão do perdão?